Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Mais uma vez nós vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, das nossas breves reflexões, lembrando que estamos estudando aqui o livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. Hoje nós estamos aqui na lição de número 15 do livro, intitulada Esta Noite. E é comum, nós já sempre falamos aqui com relação às tiradas, né, as retiradas que Emmanuel faz da parte da Bíblia, né, de algum trechinho da Bíblia. E hoje o Emmanuel trouxe para nós um trecho que está em Lucas, no capítulo 12, no versículo 20. E ele diz o seguinte para nós: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, normalmente nós vamos lá na Bíblia e consultamos na Bíblia, mas hoje nós vamos aproveitar porque essa lição aqui se encontra também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item preservar-se da avareza. E o que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos contar rapidamente essa parábola, porque foi uma parábola que Jesus contou, ou seja, foi uma história que Jesus estava contando para quem estava ali ao seu redor. Ele conta então, para exemplificar para nós, né, o nosso apego aos bens materiais. Ele conta para nós então que um homem, vou contar rapidamente, para nós aproveitarmos o nosso tempo, porque o nosso tempo aqui ele é curto, que um homem havia, né, feito uma plantação muito grande e ele então teve a necessidade de aumentar os seus celeiros. E ele então derrubou todos os celeiros velhos que tinha, construiu grandes celeiros, muito grandes, porque a sua produção era também muito grande. E ele, depois de ter colhido tudo, de ter guardado todas as sementes, tudo aquilo que ele havia plantado, ele então tinha, né, de uma certa forma, em termos de semente, em termos de abastecimento, por um bom tempo. Esse homem então juntou tudo aquilo que ele havia plantado e colhido nos seus celeiros e durante a noite ele disse para ele mesmo, né, que agora ele poderia descansar tranquilo, porque ele estava abastecido por muito tempo. E conta-nos Jesus na parábola que na mesma noite, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, a morte iria levá-lo. Então, para que serviria tudo aquilo que ele havia guardado, tudo aquilo que ele havia feito? Então, o Emmanuel, ele vem trabalhar aqui conosco para trazer para nós uma mensagem com relação a isso e também lá no Evangelho. Ele vem trabalhar duas partes conosco. A primeira coisa que ele vem trabalhar é esse apego nosso aos bens materiais, onde nós colocamos as nossas garantias nos bens materiais, ou seja, nós aproveitamos, né, do fato de termos algo em termos de matéria ou dinheiro ou bens de qualquer forma que for, e nós colocarmos aquilo ali como sendo a nossa garantia, ou seja, a nossa felicidade. Ou seja, nós que somos ávidos, né, por buscar a felicidade, porque fomos criados todos nós para sermos felizes, muitas vezes enganadamente, erroneamente, nós colocamos a nossa felicidade nos bens materiais e buscamos com toda a nossa vontade adquirir cada vez mais bens materiais, trazendo para nós a impressão de que isso irá fazer-nos felizes. Mas como está lá no Evangelho, dizendo para nós que o mundo, né, ele não consegue dar para nós a nossa felicidade. O mundo não consegue trazer para nós a felicidade, ou seja, que os bens materiais ou aquilo que seja material não traz para nós a felicidade. Então, não tem como nós vivermos neste mundo
sem bens materiais, sem as coisas materiais. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de vestir, nós precisamos de comida, nós precisamos de casa, nós temos que pagar as nossas contas para nós sobrevivermos aqui. Se nós não pensarmos nisso, automaticamente nós tornaremos um peso para alguém. E isso também não é da nossa parte muito bom, não é caridoso da nossa parte sermos peso para as outras pessoas. É necessário que nós tenhamos, através do nosso trabalho, adquirido aquilo que é capaz de trazer para nós pelo menos o necessário. Nós não somos proibidos de ter as coisas materiais. Mas o que o Emmanuel, e que a gente vem prestando bastante atenção nos Espíritos, ele chamando a nossa atenção para o uso que nós fazemos desses bens e até mesmo a importância que nós estamos dando para eles. Mais uma vez, o Emmanuel vem trazer para nós aqui o raciocínio de que nós estamos dando muito mais importância para aquilo que vai acabar um dia do que para aquilo que vai continuar. Ou seja, nós estamos dando muita importância para aquilo que é material, para o dinheiro, para bens, do que para nós mesmos, espíritos. Depois do desencarne, vamos ter que deixar tudo. Não vai ficar tudo aqui. E vai continuar a alma, vai continuar o espírito. E o Emmanuel também toca num assunto muito sério também, que está também no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo onde fala sobre o suicídio e a loucura, que está no capítulo 5º do Evangelho, no item 14, aonde ele vem falar sobre o suicídio e a loucura. Então, ele vem falar para nós o seguinte, que muitas vezes essa loucura, essa correria nossa em busca dos bens materiais, ou onde nós colocamos a base da nossa felicidade nos bens materiais, é um problema muito sério, porque automaticamente, ao não conseguirmos esses bens, ao perdermos esses bens, dificilmente muitas pessoas que não têm angariado em si mesmo crescimento moral e espiritual não conseguem conviver com essas perdas. Aí, o que acontece é que está lá no Evangelho, nesse capítulo 5º, quando fala sobre suicídio e loucura, é que muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos manter a calma diante das vicissitudes da vida, ou seja, diante daquelas coisas que o mundo, muitas vezes, é incapaz, é impotente, ele não pode nos dar. E nós, então, entramos em desespero. O Emmanuel vem trazer aqui para nós, então, duas formas de raciocínio. Primeira coisa, a lógica de que os bens materiais, nós necessitamos dele, precisamos dos bens, precisamos do dinheiro, precisamos da casa, precisamos dos móveis, precisamos da roupa, precisamos. Ninguém consegue viver aqui sem esses bens materiais, nem que seja o mínimo, o necessário. Isso é importante. Mas para trabalharmos com isso também, da seguinte forma, tudo isso nós temos que saber dar o valor para ele. Muitas vezes nós valorizamos muito mais esses bens, muito mais o dinheiro, muito mais aquilo que é matéria, do que a nós, espírito. Mais uma vez o Emmanuel vem falar isso para nós. Então, nós muitas vezes acabamos dando prioridade para aquilo que vai acabar. É uma questão de lógica, é um raciocínio de lógica. Isso tudo, essa matéria toda um dia nós vamos ter que deixar aqui. E vai continuar o Espírito. Então, por que não nos preocuparmos um pouquinho mais com aquilo que nos alimenta e faz crescer espiritualmente? O Emmanuel chama muito a nossa atenção. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, o Emmanuel busca no capítulo 5º do Evangelho, com grande propriedade, traz para nós aqui de uma importância muito grande, para nós sabermos lidar com as vicissitudes ou com aquelas coisas que o mundo ainda é impotente para nos dar. E que nós, então, se nós colocarmos na nossa vida como sendo mais importante para nós aquilo que é material, automaticamente os nossos sofrimentos e os nossos desesperos serão maiores. Os quais, se nós não estivermos bem estabilizados e estruturados psicologicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente, pode ocasionar em nós, como ocasiona em muitas pessoas, as pessoas se suicidarem por causa de uma perda de um bem material. Então, é nesse sentido que o Emmanuel vem falar para nós. Cuidemos um pouco mais de nós, Espírito. Demos um pouquinho mais de prioridade para aquilo que é da grandeza do Espírito, para aquilo que traz em nós o nosso crescimento moral, espiritual, e que saibamos usar aquilo que é material.
né, dando o valor exato que ele merece. Ou seja, nós estamos aqui como usufrutuários, nós estamos aqui usando esses materiais, essas matérias, para nós sobrevivermos nesse mundo material, mas nada aqui é nosso. Tudo que existe nisso daqui pertence a Deus. Então o Emmanuel chama a nossa atenção mais uma vez para nós nos preocuparmos um pouquinho mais em cuidarmos da nossa alma, de nós espíritos, porque isso já vai trazer para nós a calma da vivência com toda a conturbação. Vejamos bem, numa pandemia dessa, do que vale nós termos milhões no banco ou 300 casas, sendo que nós não podemos curar talvez uma doença? Mas se nós estivermos bem espiritualmente, adquirindo forças espirituais, nós podemos sim estar até mesmo desencarnando, mas o espírito nunca vai estar desanimado ou desesperado, porque ele encontra força naquilo que vem de Deus. A nossa garantia é Deus, a nossa garantia é aquilo que Deus traz para nós. Fiquemos todos com Deus e que Jesus nos abençoe a todos.